sobre o que está acontecendo no momento no Brasil de hoje, eu começaria fazendo um paralelo com 1964, né? Quando eu, apesar de estar apenas com 17 anos, mas como fazia parte da Juventude Estudantil Católica, fui preso, né? Fiquei lá na antiga Secretaria de Segurança, aquela ali da Rua da Aurora, né? Não fui maltratado porque fazia uma semana que Dom Helder tinha chegado aqui e o pessoal do Exército ainda se relacionava bem com Dom Helder, né? Mas a experiência, de um modo geral, né, serviu para mostrar todos os aspectos assim negativos de uma ditadura. A ditadura foi um retrocesso muito grande, né? Não foi assim uma ditadura apenas militar, porque ela foi em grande parte também pensada e programada por setores empresariais, né, brasileiros, e, no entanto, essa ditadura, primeiro, a juventude foi grandemente prejudicada porque se proibiu a prática da política estudantil, né? A UNE foi não só proibida, mas também a própria sede foi queimada, né, nos primeiros dias de 64. E assistimos depois vários estudantes que eram assim brilhantes, que tinham sido lideranças estudantis, né, que terminaram perdendo a própria vida, né, muitos deles. Essa é a realidade com que se convivia. Outra coisa que nos preocupa é que tanto no golpe de 64 quanto neste golpe aí difícil de caracterizar, que é esse golpe parlamentar, midiático, né? E também onde se discute muito a postura do judiciário brasileiro, né? Que derrubou o governo Dilma, mas o que chama a atenção são as práticas adotadas. Por exemplo, as grandes emissoras de TV, toda vez que tinham notícia a dar sobre a questão da Lava Jato, colocavam uma tubulação enferrujada, né, saindo dólares de dentro. Então isso cria um efeito, né, que é aquele efeito pavloviano, né, de você vê uma coisa já pensa em outra, né? Você vai provocando um tipo de reação automática à proporção que você vê determinadas imagens se repetindo, né? Isso são técnicas que aí lembram outra coisa, né? Lembram a discussão atual sobre até que ponto está presente o nazismo, ou está presente a ameaça de uma nazificação do Brasil. Há dois tipos de nazismo. Um é o do Partido Nacional Socialista Alemão, da época de Hitler, né? E outra forma de nazismo é de quem pensa, age como os nazistas. Por exemplo, o discurso nazista, né, é um discurso de ameaças, não tanto de construção, mas muito mais de esmagamento, dissolução dos grupos que são rivais. Quer dizer, é uma luta de vida e morte. É uma luta também de intimidação do inimigo político, né, que tem um efeito também inibidor, sobre os agentes políticos, né? E nós notamos que, desse ponto de vista, o nazismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial, mas ele continua vivo, né? Certos preceitos, recomendações nazistas, né? Nós assistimos, essa campanha eleitoral brasileira está caracterizada pela violência extrema, né? Principalmente, né, há uma associação entre uma candidatura de um militar, né, e também a essa pregação de violência. Essa pregação de violência se fala nela um pouco como se fala da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Levam turistas lá para visitar o lugar, mostram todos os horrores que a bomba
produziu, cada uma dessas bombas produziu, mas não há nenhuma referência a quem foi que jogou a bomba lá. Quer dizer, é a mesma coisa quando se fala em violência no Brasil de hoje. É claro que há um lado que está mais identificado com essa propagação da violência. No Brasil há uma série de... Boa parte da crise atribuída ao governo do PT e a Dilma Rousseff, primeiro, não existiu nos 2 primeiros governos do PT, onde estava havendo uma ascensão, né, que se calcula aí de 20 a 30 milhões de pessoas que passaram a ter uma condição de vida melhor. Né? Às vezes há aspectos folclóricos, como de famílias, né, oriundas dos meios mais pobres da população, que iam fazer sua primeira viagem de avião e faziam um selfie, mostrando aquele momento significativo. Do outro lado estavam brasileiros extremamente preconceituosos. Né? Muita gente, para quem está num avião, de repente chegava aquela população sem educação, sem modos, né, lhes trazia certo constrangimento. Eu me lembro de uma pessoa que nós conhecíamos já há muitos anos atrás, que uma vez conversando com a gente, disse que quando estava na praia, que via chegar aquela população periferia, tinha vontade de queimar. O marido, que era um ex-líder, não só estudantil, mas que tinha combatido, né, a situação, tinha sido preso, sofrido torturas, ele próprio teve um espanto com aquilo. Que história é essa? Mas é esse o estado de espírito de boa parte da população. Né? A população, lamentavelmente, nesse ritmo alucinante em que se vive hoje, né, as pessoas com muita rapidez também esquecem o que aconteceu em épocas passadas. Esquecem o que aconteceu. Então, há, portanto, através da repetição, nós sabemos muito bem que um dos mestres de propaganda, que era Goebbels, na Alemanha, dizia uma mentira, desde que repetida com frequência e com ênfase, ela termina se transformando em verdade. E realmente essa é a lógica que governa boa parte dessa situação de crise em que o Brasil se encontra hoje. Não se entende como é que pessoas que concretamente melhoraram de vida, né, e hoje tenho esquecido isso aí. Né? E outra coisa que é perigosa também é essa espécie de fundamentalismo religioso que está aqui no Brasil e é equivalente ao que aconteceu em muitos países muçulmanos. Existem aí grandes igrejas, né, administradas e regidas com a visão empresarial de um grande empreendimento, feito, antes de tudo, para dar lucro, né? E controlando também, por essa técnica da repetição, né, as mentes de milhões de pessoas. Eu pergunto outra coisa que está faltando nessa eleição. Ela está muito dominada pela emoção, né? Pela emoção. Outra coisa é a seguinte, todo mundo vem perguntando, várias pessoas vêm perguntando, e onde estão os projetos, né, para resolver o problema da crise em que o Brasil se encontra? Né? Onde estão os projetos para isso? Quer dizer, que absolutamente tem aparecido pouco. Foi assim no primeiro turno e pelo que estamos vendo no segundo turno também vai muito por aí. Né? Muitos também acreditam que em situações como essa só um doido pode resolver. Nós já tivemos pelo menos 2 doidos. Tivemos o doido Jânio Quadros, de quem Carlos Lacerda dizia que o problema de Jânio Quadros não era de ordem política, mas era de ordem psicológica, né? E Jânio terminou transmitindo mesmo essa impressão. Né? Tivemos depois a figura de Fernando Collor. Me lembro que eu era na época diretor do Centro de Filosofia e participava das reuniões de diretores e reuniões de conselho universitário. E me lembro do diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito, que na época era José Luiz Delgado, né? Professor aqui da universidade. Delgado era um dos que criticavam a candidatura Collor. Ele dizia, olha, ficam agora dizendo que
só um doido resolve, o lugar de doido é no asilo. Pode ser uma frase politicamente incorreta hoje, mas é a que provoca compreensão mais rápida do problema, né? Me lembro do meu avô nas eleições de 60, dizendo, talvez eu vote no doido de São Paulo, que era Jânio. Mas Jânio, de qualquer modo, tinha sido já governador, e um governador de sucesso, tinha as tiradas dele, né? Mas, fora isso, tinha atrás dele um histórico de prefeito e governador, né? De modo que a margem de doidice para ele era bem mais reduzida, né? Mas a figura que vem depois de Collor, né? Perguntam a ele, logo depois de eleito, qual é a garantia que o senhor dá de que os seus planos, os seus projetos vão dar certo para o Brasil? Ele disse, porque em todas as coisas que eu faço, eu consigo terminá-las. Era ele, né? Ele era a própria referência, era a garantia que ele dava, né? E que revelou depois uma série de outros aspectos que ficou sendo apontado assim como uma pessoa despreparada, né? Então, essa mesma discussão volta hoje assim no Brasil, o mesmo raciocínio de muita gente que acha que precisa de um doido, né, para resolver as coisas dentro do país, e não é isso absolutamente que se espera, né, de um país que é o quinto do mundo em população e o quinto do mundo também em extensão territorial, né? E um país já com uma série de núcleos avançados também, de desenvolvimento, de criação do saber, de difusão, né? E de repente se faz essa simplificação. Mas o final, teria a dizer, é que o Brasil e o povo brasileiro são maiores do que todas essas manobras, né? Do que todas essas tentativas de chegar ao poder por meios golpistas, né? Por meios golpistas.